Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Lembrando que nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Nós vamos falar alguma coisa em relação ao capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha. E o primeiro título da nossa abordagem é Quem não odeia seu pai e sua mãe. É muito interessante que Kardec faz com esse trabalho, inserindo esse capítulo que recebeu o número 23 no Evangelho, porque é extremamente importante que a gente estude, entenda e compreenda que algumas passagens atribuídas a Jesus e de Jesus, muitas vezes nós não conseguimos compreender o que realmente ele queria dizer com as palavras que foram utilizadas. E Kardec faz esse trabalho apresentando neste capítulo alguns exemplos, algumas passagens, para que a gente reflita a respeito disso e que a gente possa chegar ao verdadeiro entendimento do que Jesus quis dizer e quis nos ensinar ao seu tempo. E nós vamos analisar aqui alguns itens. Os outros também são muito interessantes: abandonar pai, mãe e filhos, deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos, não vim trazer a paz, mas a divisão. Interessante, né? Porque são trechos de ensinamentos evangélicos atribuídos a Jesus que nos saltam aos olhos diante dessa leitura e da interpretação assim descompromissada que a gente possa fazer e de maneira errada também, né? Então nós vamos analisar aqui neste capítulo esses itens, desses sentidos, para que a gente possa compreender melhor. O primeiro, quem não odeia seu pai e sua mãe? Interessante, né? Será que Jesus realmente falou isso? Que era necessário odiar o pai e a mãe para ser discípulo dele? Vamos fazer a leitura então desse trecho do Evangelho de Lucas e um outro também do Evangelho de Mateus. Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus. Ele se volta para eles e lhes diz: Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Essa primeira passagem está em Lucas. Na segunda, aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Essa passagem está em Mateus. Então são alguns ensinamentos aqui, com esses dois exemplos, que saltam aos olhos, né? Jesus falando que não é possível ser discípulo dele se não odiar seu pai, sua mãe, mulher, filho, se não odiar a sua própria vida. Olha que interessante. Será que é esse realmente o sentido das palavras que nós compreendemos hoje, que foi atribuídas por Jesus ao seu tempo? Certamente que não. Certamente que não. Porque Jesus falava ao povo que estava ao seu lado com aquela realidade que eles apresentavam. Então, quando Jesus estava caminhando com essa grande multidão, conforme é o texto aqui, e de repente ele para e dá esse ensinamento, que é necessário odiar aqueles que ama para ser discípulo dele, Jesus estava falando aqui, na verdade, que era necessário ter esse desprendimento, não deixar de amar a sua esposa, a sua família, seu filho, que era necessário odiar a esses para seguir Jesus. Não, não era esse o verdadeiro sentido do ensinamento.
Porque também aqui nós aprendemos que, diante das questões de tradução, o termo original, que foi traduzido como odiar, né, não significa o que nós entendemos hoje por odiar. Naquele tempo significava amar menos, né? E é natural, porque para seguir Jesus e ser discípulo dele, naquele tempo, a pessoa tinha que deixar seu lar, tinha que deixar sua família, tinha que deixar aqueles que ama, tinha que deixar o seu modo de vida, né? O seu modo de vida, o seu emprego, para poder seguir Jesus e ser discípulo dele, para se dedicar exclusivamente a estar ao lado de nosso Mestre Jesus. Então era necessário que a pessoa se desprendesse da sua família, se desprendesse do seu modo de vida, para poder seguir o Mestre e ter acesso a todo o conhecimento, ensinamento de Jesus, os exemplos que Jesus dava também, por sua postura, seu comportamento. Então, era necessário, para estar ao lado de Jesus, você deixar a sua família. Estar ao lado de Jesus, você deixar o seu modo de vida, que anteriormente você tinha, seu emprego. É nesse sentido, não é de odiar, não é nem deixar de amar, não é também nesse sentido. Porque alguns podem falar, mas amar menos, então eu tenho que amar menos para poder seguir Jesus? Não, era a realidade daquele tempo, daquele momento, daqueles que estavam ali desejando seguir ao Mestre. Era necessário o desprendimento da família, dos filhos, dos seus afazeres, da sua profissão, do seu modo de vida. Do modo de vida, não é da vida. Porque se você for ler aqui, parece que a pessoa tem que odiar a sua vida também. Não é a vida, essa vida que nós recebemos, mas é o modo de vida, o modo de viver, o seu trabalho, os seus afazeres, as suas ocupações, para poder seguir Jesus, estar ao lado dele. Então, é assim que devemos compreender quando Jesus disse: aquele que não odeia seu pai, sua mãe, sua família, seus filhos e assim por diante, e a própria vida, não pode ser discípulo dele. Não vamos fazer essa interpretação literal, porque nós podemos cair em erro de maneira literal. Ou seja, hoje, né, alguns lendo de maneira literal vão achar que deve abandonar sua família, deve abandonar seu trabalho, seu emprego, sua profissão, seu modo de vida, para se dedicar aos ensinamentos de Jesus, para se dedicar a um templo religioso, por exemplo. Não, de maneira alguma, de maneira alguma. Vamos compreender como isso foi dito, quando foi dito e a maneira como foi dito por Jesus. Na sequência também ele consta um outro termo aqui, né, que aquele que ama seu pai, sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Literalmente, nós vamos compreender aqui que Jesus então apresenta aqui uma soberba, um orgulho muito grande, quando ele teria utilizado esse termo, não é digno de mim, né? Se colocando num patamar superior àquele que ama o pai e a mãe. Não é isso realmente. Então, nós também vemos aqui que pode ser uma maneira como foi colocado esse ensinamento pelo evangelista. Pode ser que Jesus não falou isso e foi atribuído a ele. Pode ser que Jesus falou isso, mas não com essas palavras. E pode ser que Jesus falou isso desse jeito, mas as palavras tinham outro significado, que é o que nós compreendemos. Que as palavras têm um outro significado. E na tradução, nós ficamos com esses entendimentos aqui dúbios, confusos, porque quando nós estudamos os ensinamentos de nosso mestre, e quando ele fala de amor, de família, é incompreensível
incompreensível que alguém que coloca num primeiro aspecto da nossa vida a necessidade de ampliar o sentimento de amor, amor ao nosso próximo, amor a Deus, amor a nós mesmos, que poderia trazer um ensinamento que contraria o que ele mesmo havia ensinado, né? Então nós vamos assim compreendendo de uma maneira mais ponderada, utilizando o bom senso, mas de um raciocínio lógico para buscar o verdadeiro sentido do ensinamento evangélico aqui. Qual era a lição? Qual é o sentido que nós temos que extrair da passagem evangélica? Muito cuidado com as questões das traduções e muito cuidado com a interpretação também, porque temos que ver qual foi o sentido do tempo, os elementos utilizados por Jesus ao tempo em que ele deu aquele ensinamento. Então, nós vamos falar muito a respeito disso quando nós analisarmos os demais itens aqui que constam neste capítulo Moral Estranha. Muito apropriado e necessário para o nosso conhecimento, para que a gente afaste as fantasias, as maneiras literais de interpretar os ensinamentos evangélicos. Erro também que muitos cometem ainda muito mais quando de maneira literal vão interpretar o Antigo Testamento. É muito mais complicado ainda, porque a linguagem figurada lá do Antigo Testamento, por alegorias, é muito grande. Então, o cuidado deve ser muito maior ainda. Meus amigos, nós só estamos começando a análise desse capítulo. Fica aqui essa primeira abordagem em relação ao verdadeiro significado quando Jesus disse para odiar seu pai, sua família, ou disse que aquele que ama mais sua família não é digno de seguir o nosso mestre. Não é esse o ensinamento, porque inclusive após, né, o retorno de nosso mestre à pátria espiritual, não era mais possível segui-lo fisicamente, mas todos nós somos discípulos de Jesus hoje, porque todos nós estamos nos debruçando nos seus ensinamentos, por meio dos evangelhos, por meio dos ensinamentos da doutrina espírita, e nós estamos com boa vontade, muita força de vontade, procurando seguir os passos do nosso mestre, os seus ensinamentos colocando em prática. Somos discípulos de Jesus, com todas as quedas que temos, os erros que ainda cometemos, mas sempre ao tropeçar, que a gente se levante e procure reparar o erro cometido e seguir em frente. Esse é um grande desafio. Que nosso Mestre Jesus nos abençoe e nos fortaleça a cada dia. Até o próximo encontro. Tchau.